Alô, gente, meus irmãos e minhas irmãs, aonde você estiver, vai o abraço desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Quero te agradecer, você, meu irmão, que tem me acompanhado. Todos os dias você está curtindo as mensagens que eu tenho colocado. Se você é da graça, se você não é da graça, mas eu não fui apenas um fanático dentro de uma religião, dentro do evangelho. Eu passei por várias denominações, me tornei um homem conhecedor, fui pastor por espaço de 40 anos. Eu não fui um membro de banco, como se diz, membro de banco é parafuso, pé de banco. Eu tenho conhecimento tanto dentro desse livro e fora desse livro, dentro da teologia, escatologia, hermenêutica, mestrado, centenas de livros. Hoje eu abandonei todas essas coisas como fez São Paulo e hoje eu estou dentro do verdadeiro conhecimento da graça de Cristo que foi revelado ao apóstolo São Paulo no caminho de Damasco, esse pela qual 14 livros são para nós gentil. Então, se você está há tanto tempo dentro da religião, eles nunca te ensinaram que a Bíblia foi escrita para os judeus. Este livro é para os judeus, não é para nós brasileiros. Mas as cartas de Paulo servem para nós porque Cristo ressuscitado enviou ele às nações que não era judeu, as nações gentis, os gentios que não são judeus. Foi aonde São Paulo lá esteve e chegou também a nós. E a mensagem que eu tenho é essa. Talvez você é uma pessoa de oração. Você ora tanto. Você vive aí orando, jejuando, passa a noite inteira orando, vai para o monte, busca, busca, busca e nada recebe. Ora, ora, clama, clama, chora, lamenta e nada recebe. Por quê? Deus não tem compromisso. Deus não tem compromisso com essas coisas. A mensagem que eu tenho, você vai aprender comigo neste momento. A mensagem que eu tenho para você é essa. Você sabe orar como se deve? Esse é o título da mensagem. Não importa quanto tempo você está na igreja. Não importa que você seja um obreiro, um presbítero, um pastor, um evangelista, professor da escola bíblica dominical, é aí um presidente de um grande ministério, presidente da convenção, seja você quem for, você não sabe orar. Você não sabe orar, não sou eu, é este livro. Se você tem que discordar, discorda desse livro. Se você não concorda, arranca as páginas que está dentro desse livro. Porque não sou eu. Como eu disse, eu sou um homem realista. Gosto da realidade. E a própria palavra de Deus diz que nós não sabemos orar. Quem é você que fica aí orando em pé nas sinagogas, em pé na rua, na chuva, na fazenda e na casinha de sapé? Você, como ali no capítulo 6, foi o próprio Cristo, aliás, o próprio Jesus de Nazaré, foi quem disse, no capítulo 6 e versículo 5, ele diz: não sejais como os hipócritas, que gostam de orar em pé. Para começar, os judeus oravam de joelho com o rosto em terra. E Jesus diz: não sejais como os hipócritas, que gostam de orar em pé. Para quê? Para ser visto pelos homens. Gosta de orar na rua.
faz ali os seus palanques, montam os seus palanques nas praças, nas ruas e gostam de fazer aquele espetáculo. Gostam de ficar ali berrando, urrando, gritando, para chamar a atenção com o berrante. Para que serve o berrante, irmão Nilson? Quando, hoje há pouco, é conhecido, mas antigamente a boiada era dirigida até o frigorífico, pelas estradas boiadeiras. E na frente ia um cavaleiro, tocando um berrante. Para que serve? Por que ou para que servia o berrante? Para chamar a boiada. E a ele com aquele berrando, e a boiada seguia. E hoje nós estamos vendo dentro dessas sinagogas, eles fazendo as mesmas coisas. Pega o microfone, no chamado cultos de oração, círculo de oração, reunião de oração, mesa de oração, roda de oração, tudo isso é antibíblico. Isso não existe. Pega o microfone, ergue o som e faz aquele espetáculo para chamar a atenção daqueles que estão ali dentro daquele aprisco. Mas, irmão, nisso aprisco você não chama o povo de ovelha? Aonde é o lugar aonde as ovelhas vão passar a noite? Não são dentro dos apriscos? Então, se você chama o povo de ovelha, aonde as ovelhas vão? Para o aprisco. Então, meu irmão, Jesus foi contra os hipócritas. O que é hipócritas? Fingido. Aquelas pessoas que são fingidas. Vocês fingem que ama, que gosta. Ah, meu irmão, minha irmã, toma café ali dentro. Cuidado com essas pessoas que ficam aí te dando tapinha nas costas, te abraçando, beijando, dentro da sua casa e tal. Cuidado. Porque Davi disse, ele disse no capítulo 55, eu acho que o versículo 13, ele diz que se fosse o seu inimigo, ele fugiria do seu inimigo, mas é os seus grandes amigos, pela qual o traía. Quem traiu Cristo, Jesus de Nazaré? Foi aquele que sentava na mesa com ele, comia e andava com ele. Foi o seu traidor. E hoje o traidor, quem são? São esses. Então, voltando para aquilo que eu estou dizendo. Oração, o que é orar? No capítulo 29 de Jeremias, versículo 13. Buscai-me-ei e me acharei quando me buscai de todo o vosso coração. Irmão, nós temos que buscar Deus. Vocês têm que estar na casa de Deus. Vocês têm que invocar Deus. Vocês têm que estar aqui. Não. Ali Jeremias estava profetizando para aquele povo. Não era para nós. Buscai-me-ei e me acharei. Mas ele está dentro de nós. Primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que vós são um templo e morada de Deus? Que Deus habita dentro de vós? Por que você tem que buscar Ele? Irmão, é aqui que você tem que buscar Deus. Você tem que vir encontrar com Deus. No versículo 3 e 33 de Jeremias. Clama a mim, eu respondei-te-ei e anunciarei coisas grandes. Clamar. Por que devemos clamar a Deus? Não temos que clamar a Deus. Aquilo estava dizendo para os judeus, quando ele apareceu, quando Deus apareceu no Monte Sinai. A Moisés ele diz, esse povo tem clamado. E o clamor deste povo tem chegado até mim. Agora você está tanto tempo nessa tal de reunião de oração. Anos e anos e anos. O que você recebeu? Nada. Porque Deus não tem compromisso com isso. Deus não tem compromisso com essas palavras. Deus é Espírito, o que importa, como diz Jesus para a mulher samaritana. João capítulo 4, versículo 22 e 23. O verdadeiro adorador adora em grito, lamentando, clamando em espírito. É em espírito que se busca Deus. Então, olhando para
o livro de Samuel, no capítulo 1 de Samuel, e o versículo 7, uma vez por ano, Elcana, Ana e Penina subiam ao templo para orar. Veja bem, preste bem atenção. Esses homens chamados pastor, eles querem que você esteja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias na igreja. Na chamada igreja, nessa sinagoga. Irmão, vocês têm que estar todos os dias aqui, porque aqui é a casa de Deus, aqui é o santuário de Deus. Se Jesus vir e você não estiver aqui, que eu já ouvi, estou cansado de ouvir essas tolices, e ele vier, você não estiver na casa dele, você não vai subir. Então o povo acredita nessas mentiras e vão. Mas nós olhamos ali que Elcana, com as suas duas mulheres, com a sua família, uma vez por ano, ele subia, está no versículo 7 do capítulo 1 de Samuel. Uma vez por ano ele ia ao templo para adorar a Deus. No versículo 12, Ana orava a Deus. E o sacerdote Eli estava olhando para Ana. Vendo no versículo 13, diz que ela orava de boca fechada. Mas por que ela não estava clamando? Por que ela não estava gritando? Por que ela não estava berrando, fazendo esse escândalo que é feito dentro dessas sinagogas? Porque a sua oração vinha do fundo da alma, vinha lá de dentro, de boca fechada, a ponto do sacerdote Eli dizer para ela: você está embriagada, afasta da sua embriaguez. E ela disse: a tua serva não está embriagada. Não tomei bebida nenhuma forte, mas a tua serva é uma mulher atribulada de espírito. Ela estava com a sua alma atribulada. Então a Deus ouviu, e na saída o sacerdote disse: vai em paz, Deus te conceda a sua petição. E foi ouvido. E ela se engravidou, porque ela orava e buscava um filho, pela qual ela não conseguia dar filho ao seu marido, e Deus deu Samuel, que teve 3 ofícios: sacerdote, profeta e juiz. Bem, então você vê que de boca fechada Deus ouviu Ana. Agora vamos para Jesus. Jesus continua dizendo, no capítulo 6, e lá pelo versículo 6 ele diz: quando orai, veja bem, preste novamente atenção, Elcana, uma vez por ano e ao tempo. Aqui Jesus diz quando. O que quer dizer a palavra quando? Quando tem data? Quando orai. Entra no teu quarto. Abre a porta e grita, abre a janela e faz... Não. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta e grita, clama. Não. Em silêncio, secretamente, busca ao seu Pai que está no céu. E o seu Pai te ouve. Não, Deus não precisa ouvir. Deus vê. Deus vê o que palpita dentro de nós. É o que Deus olha. Olhando para o capítulo 6 e 18 de Efésios, a nossa oração é feita em espírito, porque Deus é espírito. Você ora de boca fechada. Somente o Espírito fala com Deus. Não há necessidade. E a própria palavra, no capítulo 8, versículo 26, que o Espírito Santo, de Romanos, que o Espírito Santo intercede por nós, com gemido inexprimível diante de Deus, porque nós não sabemos. Você, pastor, você não sabe orar. Você, professor, bacharel de teologia, você, presidente de convenção, você não sabe orar. Você sabe orar? Essa palavra diz que não. Se você acha que está errado, arranca essa página. Tira ela fora. Você não sabe orar. O que é orar? A primeira coisa, orar vem de 3 palavras. O-R-A. Observe bem. Talvez você está há 50 anos dentro da chamada igreja. Você não sabia que a oração
baseado em 3 palavras. O, R e A. Ou, olhar para dentro de si. A primeira coisa que você tem que fazer é olhar para dentro de si. Olhe para o seu interior. R, retira toda a impureza que está dentro de você. Segunda coisa. Terceira é o A. Ele é composto de O, R e A. Agradecer a Deus. Agradecer a Deus. É isso, é o que eu faço. A minha oração é reconhecer o que eu sou e agradeço a Deus. E ele diz, quando orai, ainda falando no capítulo 6, ele diz, quando orai, não usa de ban, é inútil, repetição. Senhor, porque eu quero, o Senhor sabe que eu estou precisando, porque eu quero, eu preciso. Ele diz, não usa de ban, repetição, porque não é por muito falar. Está ali. Se você acha que não serve, rasga essa página, tira ela fora. Se você achar que não te serve esse livro, queima esse livro. E usa o livro do tio Patinha, o livro da Ana Maria Braga. Se você é contra o que eu estou falando baseado com esse livro. Não é por muito falar que vós sereis ouvidos. Então são 3 coisas. O, retira. Olha para dentro. R, retira. E A, agradece a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida. Então, meu irmão e minha irmã, aonde você estiver, você não tem que dizer, Senhor, visita a irmã fulana, não tem que visitar, Deus já está nessa irmã, nesse irmão, Deus habita em nós. Senhor, eu apresento esta criança, como apresenta, para com essa tolice. Você, pastor, deixa de ser tolo com essas apresentações que você tem, isso é tolice. Deus disse para Jeremias, antes que tu existisse, capítulo 1, versículo 5 de Jeremias, antes que tu existisse eu te vi, antes que tu saísse do ventre da tua mãe eu te santifiquei e te pus por profeta. Aí nós olhamos para Davi, que Davi está dizendo, lá no 139, versículo 16, Salmo, ele diz, antes que meus ossos, minha carne foi formado, o Senhor estava vendo, estava acompanhando. Deus já tinha escolhido, capítulo 1, versículo 15 de Gálatas, eu fui escolhido, disse São Paulo, dentro do ventre da minha mãe. Então pare com esse negócio de apresentar a Deus, aquele costume que está lá em Lucas capítulo 2, versículo 25, quando Jesus aos 8 dias de nascido foi sido levado pelos seus pais para ser apresentado aqui, era um costume judaico, era um costume da lei, isso era feito somente o filho mais velho e o filho homem. Hoje vocês pegam menino, menina, pega tudo, se tivesse 10, se o pai tivesse 20 filhos, era um só que era apresentado. Aprenda isso, seu teólogo, que fica ensinando mentira pro povo aí. Pare com essas mentiraiadas. Vocês aprendem mentira e passam essas mentiras já estão aí séculos e séculos aí. Era um somente, e masculino. Menina não se apresentava. Então pare de ficar apresentando que Deus, antes, porque ele disse para Jó, onde tu estava, Jó? Lá no capítulo 38. Onde tu estava, Jó? Quando eu comecei a formar o mundo. Onde você estava ali no versículo 4, 5 em diante, você começa a ver onde tu estava quando eu formei a terra, quando eu formei os mares, tal. Lá no versículo 19 e 20 ele diz, tu já era nascido, Jó. Tu já estava comigo. Então, o que está dentro de nós existe antes da fundação do mundo. Então, pare com essas tolices de... Vou apresentar, você pode chamar, eu vou chamar o casal aqui na frente para orar por essa criança, apresentar essa criança para a igreja. Esse casal ganhou esse filho e eu quero mostrar. Mas apresentar para Deus? Deus será que precisa de ser apresentado aquilo que antes de existir, antes de você falar, qualquer palavra, antes de sair da nossa boca, quando você ora, a sua oração é atrasada.
Já chega a Deus atrasado, porque a própria palavra, Jesus diz que Deus sabe, antes de você abrir a boca, Deus já sabe o que você vai falar. Então aprenda, meu irmão. Pare de gritaria, pare de clamor, de dar soco no banco, pensar quanto mais alto você grita. Não é Baal? O que Elias dizia? Ore mais alto, grita mais alto, clama mais alto. Talvez seu Deus está dormindo. Será que o Deus de vocês está dormindo? Será que ele está viajando? Será que ele está preocupado com tantos afazeres, vocês têm que ficar clamando alto? Então pare com esse, ore em espírito. Eu conheci um tal de pastor que andava pelo corredor da igreja mandando o povo gritar cada vez mais alto. Quanto mais você gritar, mais Deus vai ouvir. É um tolo. É isso que ele é. E qualquer um que procede dessa maneira não passa de um tolo. Então você, meu irmão, vocês que são membros da igreja, aprenda ORA. Olhar para dentro, retirar e agradecer a Deus. Deus, ele conhece e sabe tudo que está dentro de nós. Então, meu irmão, fique com esta palavra. Porque você e eu, nós não sabemos orar como convém, mas é o Espírito Santo que intercede por nós diante de Deus quando nós pedimos a Ele. Fique com esta palavra, graça e paz para todos vocês. Bye, bye.